Qual é a tua análise desse momento agora dos fundos imobiliários? A minha análise é que os fundos imobiliários, os imóveis estão sendo cada vez mais demandados, então o preço dos imóveis está subindo e o preço está caindo. Então, é aquela mola que eu falei que está comprimindo. Uhum. Mas isso é emocional ou tem algum dado técnico? É emocional. Porque dizem que a taxa Selic subir vale mais a pena estar na renda fixa. Esse é o argumento. Você tem que entender que quando você está na renda fixa, ou você está emprestando dinheiro para o governo, que é quando você compra um tesouro direto, por exemplo, ou você está emprestando dinheiro para o banco. Entre emprestar dinheiro para um banco e ser sócio do banco, eu prefiro ser sócio do banco, porque ele ganha dinheiro em cima de todo mundo. E entre emprestar dinheiro para o governo ou ser dono de imóveis, eu prefiro ser dono de imóveis. Mas é uma questão de escolher o que você quer fazer. Nem tudo está atrelado a rentabilidade por si só. Porque o título do governo, tudo bem. Você sabe que com a Selic você vai conseguir... nossa, que falta de profissionalismo. Roubou o uísque do Lucas. Tô zoando, cara. Não, se eu for colocar pouco assim, eu nunca mais volto. Se fuder. Então você tem que entender que quando você compra um título do governo, suponhamos, você invista na renda fixa e compra um título governamental. Você comprou o Tesouro Selic. A Selic está em 6% ao ano. Você vai ganhar 6% ao ano. Se você compra um fundo imobiliário que te paga 6% ao ano, você pode ganhar 6% ao ano em dividendos e mais o tanto que aqueles imóveis podem se valorizar. E isso reflete na cota do fundo. Uhum. Então você pode ganhar via valorização de cotas e via dividendos. São duas formas de ganhar dinheiro. Então por isso que eu não interessa quanto esteja a taxa Selic, quão atrativa esteja a renda fixa, eu não vou investir em renda fixa, justamente porque eu entendo que imóveis e empresas geram muito mais valor do que você comprar títulos do governo. Mas e se passar essa reforma tributária que querem pegar os dividendos de fundo imobiliário e ações, né? Vai diminuir mais ainda o rendimento do fundo imobiliário e aí a renda fixa não se torna melhor? É que isso já está no preço, né? Ah. Então, os fundos imobiliários já caíram. Se você for investir em fundo imobiliário hoje, ele já vai estar bem mais barato do que ele estava um mês atrás. Uhum. Então você sempre tem que pensar na melhor decisão que você pode tomar hoje, com o dinheiro que você tem. Então eu não sabia dessa possibilidade de tributação de fundos imobiliários, porque ainda não passou isso. Uhum. É um projeto. E se não passar, que eu acho que pode não passar, que talvez não passe, vai voltar tudo pro preço. Então, para mim, é o momento de investir em fundo imobiliário. E se passar? Se passar, aí tem que fazer uma conta entre o tanto que você vai receber de dividendos por real investido, e isso se traduz num indicador chamado Dividend Yield. Vai se traduzir, então tem que esperar um pouco. Mas, de qualquer forma, você sempre vai estar exposto à valorização imobiliária. Os imóveis, o que acontece? O número de imóveis que tem na Terra, em algum momento, vai ser finito. E o número de pessoas que vai ter na Terra, teoricamente, tende ao infinito. Depende do tanto que as pessoas transem ou não. Eu acho que então é infinito mesmo. Depende. Que a vontade de trepar é infinita. Tá tomando testosterona, jovem? Então, a demanda, teoricamente, tende a crescer e a oferta, teoricamente, é finita. Então, entre emprestar dinheiro para o governo e ser dono de imóvel, eu ainda sempre vou preferir ser dono de imóvel via fundos imobiliários. Sempre. E tem um outro motivo também. Os fundos imobiliários, quando você investe em fundo imobiliário, você investe no imóvel, esse imóvel existe e ele está alugado. Então, existe um fluxo de renda para o fundo imobiliário. Uhum. Quando você empresta dinheiro para o governo, não tem nenhum governo no mundo hoje que é superavitário, ou seja, que arrecada mais do que gasta, ou que gasta menos do que arrecada. Tem lucro. Que tem lucro. Uhum. Não existe isso. O governo ele é um queimador de caixa. Uhum. Então, entre ser sócio de uma empresa que gera lucro, ou de um imóvel que gera aluguel, ou de um governo que a qualquer momento pode falar, vai se fuder, não vou te pagar essa merda, como empresas que dão lucro e imóveis que dão lucro não vão te dar um calote porque eles estão dando lucro, por que eu vou emprestar para um governo que pode me dar um calote? Uhum. Não é incomum. Vários governos já deram vários calotes. Do tipo, não vou te pagar.
Então, não existe investimento sem risco. Mas se você tem investimentos que são superavitários, ou seja, investimentos que dão lucro, para que eu vou emprestar dinheiro para governo, sendo que todos os governos dão prejuízo? Não faz sentido, entendeu? Na minha cabeça de economista. Mas é só a minha opinião. As pessoas têm perfis de risco diferentes. Quando eu vou fazer um investimento, eu não olho necessariamente para a rentabilidade, nem para o risco. Eu olho para que eu estou investindo. Pro objeto em si. O que tem... chama lastro, na verdade. O termo econômico é... Qual que é o lastro daquele investimento? No caso das ações, é uma empresa. No caso dos fundos imobiliários, é um imóvel. Uhum. No caso do governo, é um cara que não sabe gerir o dinheiro dos outros. Porque o que acontece? Se uma empresa faz um monte de merda e fica durante 10 anos gastando mais do que arrecada, o que acontece? Ela vai à falência. Uhum. Se um fundo imobiliário capta o teu dinheiro, compra uns imóveis bosta e não aluga pra ninguém, o que acontece? Fale. Se um governo pega o teu dinheiro, faz um monte de merda pra ele, o que acontece com ele? Ele emite mais moeda. Aí gera inflação, aí gera um monte de merda. O governo ele consegue se realimentar a merda que ele tá durante muito tempo. Uhum. Empresas e fundos imobiliários não. Se eles não, eles têm um incentivo muito grande. Então, todos os livros de economia que eu li, cara, eu descobri que todos eles tinham um fator em comum, que é estudar o incentivo das coisas. A empresa ela tem um incentivo de ser lucrativa, senão ela vai ter que demitir, senão ela vai ter que vender coisa, fazer uns projetos ruins, imóveis também. O governo não tem incentivo para ser eficiente. Uhum. E eu quero investir em coisas que são eficientes. E hoje você pode investir, cara, em qualquer canto do mundo, velho. Você pode comprar recibo de empresa estrangeira. Você pode abrir uma conta numa corretora gringa, investir lá fora. É tão fácil a mobilidade do capital que não faz sentido você investir numa coisa que não faz sentido, porque não tem lastro. Entendeu?